Show de bola receber vocês aqui para a gente iniciar nosso encontro sobre pesquisa jurisprudencial com inteligência artificial. Quero saber quem pegou as três fases da pesquisa jurisprudencial. Vamos ver aqui a idade da galera. Primeira fase, pesquisa jurisprudencial nos livros. Nos livros. Lembra que antigamente a galera comprava livro de jurisprudência, ficava lá folheando o livro. Quero ver quem é dessa fase, hein? Digita um. Digita dois. Aí a pesquisa jurisprudencial já ficou molezinha, né? Na internet, muito mais fácil. Aí digita dois aí. E quem é o três é quem já faz com inteligência artificial. Cara, é muito legal hoje fazer pesquisa jurisprudencial com IA, porque de fato você tem, né, um upgrade de agilidade e mais de assertividade na pesquisa jurisprudencial, né? Olha aí, ó, tem a galera do um, tem a galera do 2 e do 3. Ó, a Vanessa aqui. E aí, professor, eu assisti a última aula, adquiri o Juiz Prompt Maker. Ele tem me ajudado muito, adorei. Ele é meu xodó, Vanessa. O Juiz Prompt Maker, meu xodó. Que massa. Feliz que eu ajudei aí, que eu contribuí contigo. Obrigado pelo feedback. Galera, é curioso, né? São três gerações aqui. E a gente pode entrar na terceira geração muito rapidamente. Antes não era fácil, não, né? Apesar de eu ter falado que é molezinha fazer pesquisa com internet, é molezinha versus fazer no livro, né? Mas ainda assim era um pouco desafiador, né? E hoje, advogado tem muito tempo, tem muito advogado perdendo horas em pesquisa jurisprudencial. Hoje, pesquisa jurisprudencial você tem que contar em minutos. Assim, algumas pessoas já pegaram jeito e estão contando em segundos. Por exemplo, você vai ver aqui o ADV Diniz, que é a nossa IA, você consegue fazer muito rapidamente. E hoje tem dois erros principais, né, sobre pesquisa jurisprudencial. O primeiro erro é do pessoal que ignora a IA, né? Ignorar a IA. Esse é o primeiro erro. Por quê? Porque você é como se você estivesse virando as costas para algo extremamente eficiente, né? E o outro erro é usar IA genérica. As IAs genéricas, elas não têm uma programação para te otimizar o trabalho de busca jurisprudencial. Quando eu falo IA genérica, é IA que não é treinada para advocacia, como por exemplo, é, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, são IAs genéricas, elas são tão treinadas para advocacia quanto para receita de tapioca, tá? E aí o que acontece é que as IAs genéricas, se elas tiverem que escolher entre dizerem não sei ou inventarem uma resposta, elas vão escolher inventar a resposta. E hoje o maior problema dos advogados quando eles vão usar inteligência artificial é esse. Não é nem tanto a escrita, mas é a credibilidade da fonte. E se junta a isso o fator preguiça, que o cara ele tá com preguiça para ver se aquela fonte é verdadeira, fica bem complicado, tá? Então, hoje, pessoal, tem muito advogado aí sofrendo processo disciplinar, muito advogado pagando multa, até mesmo pode ser processado pelo cliente, né? Você imagina se isso gera algum prejuízo para o cliente por causa de estar usando IA genérica que alucina com a jurisprudência, né? E quando a gente fala de papel da jurisprudência na advocacia, ele é central. Sempre foi central, porém, entretanto, todavia, no pós-novo CPC ficou mais central ainda. Lembra sempre o seguinte: o CPC de 1973 foi escrito por um advogado. É por isso também que ele tinha muito recurso, né? Ele estava ali defendendo a categoria. Agora, o CPC de 2015 foi escrito por um juiz. E não foi qualquer juiz, foi um ministro. Então, ele traz um peso muito grande para a jurisprudência. Ele traz uma força muito grande para o papel da jurisprudência, especialmente para a jurisprudência de Tribunal Superior, sabe? E muitos aqui ainda não se ligaram nisso. Encaram a jurisprudência como ferramenta argumentativa, tal como era antes de 2015. Aí alguém poderia dizer: ah, não, mas Felipe, o meu caso aqui eu sou Justiça do Trabalho. E não aplica o CPC subsidiariamente, não?
E você não acha que a tendência dos tribunais superiores pós-CPC tem sido de fortalecimento da sua jurisprudência para evitar subrecurso? Então, isso tudo reordenou a jurisprudência como mais um argumento para o principal argumento. Se você tem uma jurisprudência que veste bonitinho no que você precisa argumentar como advogado, você está bem acompanhado. E se você tem uma jurisprudência que veste bonitinho, contrariamente ao que você está argumentando, você tem que suar mais hoje do que antes. Você tem que fazer overruling, distinguishing, tem que gastar mais saliva. Não adianta, essa jurisprudência não deve prosperar no caso concreto, tá? Então, hoje jurisprudência é fundamentação estratégica, seja para independente de onde você está, se a jurisprudência está a teu favor ou contra, ok? E aí, no pós-CPC, ela não é só mais um argumento, ela é o argumento. O argumento, tá? A gente sabe que às vezes a jurisprudência muda também, né? Vide aí o STF. Mas é muito importante você saber manejar a jurisprudência, né? E a IA não só te ajuda no manejo, ela te ajuda, não só te ajuda a achar a jurisprudência, ela também te ajuda a argumentar da melhor maneira, ok? Um precedente bem utilizado pode valer mais do que 100 páginas de doutrina. Antes a doutrina tinha muita força. E mais uma vez, gente, eu não tem um raciocínio binário, tá? Eu não estou dizendo que a doutrina não tem mais força, ok? Mas hoje, o papel do hermeneuta para a prática do advogado, ele é bem menor do que o da jurisprudência pós-CPC, né? E aí a gente tem que só tomar alguns cuidados aqui, porque muitos advogados, talvez por desconhecimento, né, mencionam jurisprudência o que não é. Por exemplo, tá? Tecnicamente, um julgado não é uma jurisprudência, ele é só um julgado, ok? Outra coisa, tem alguns enunciados que não são jurisprudência. Os caras fazem lá jornadas de, sei lá, de processo civil. Aí aprova um monte de enunciado. Cara, esses enunciados podem ser excelentes, mas eles não são jurisprudência. Não quer dizer que você não possa usar como recurso argumentativo, né? Tá valendo, mas não é jurisprudência, ok? Então, isso é muito importante. E as vantagens da IA são enormes para esse assunto, né? Você passa a ter mais tempo para pensar na estratégia, isso é importante, né? Menos tempo perdido com tarefa repetitiva. Advogado que entrega petições mais sólidas com jurisprudência e digo mais, né? E com mais rapidez, sabe? Segurança. Muitos advogados não têm segurança, tá? A própria confiança do cliente aumenta. Olha quantas vantagens tem em usar a inteligência artificial do jeito certo. Uma IA treinada, uma IA que funciona para pesquisa jurisprudencial, né? Agora, beleza, Felipe, amei. Que introdução linda que você fez, né? Aliás, antes de eu prosseguir aqui para os tipos de jurisprudência, eu vou te fazer uma pergunta aqui, tá? Calma aí. Você quer o mapa mental que eu estou fazendo? Você quer o mapa mental que eu estou fazendo? Quem quer? Muito simples. Ah, ninguém quer, então não. Alguém quer o mapa mental? Esse mapa mental, gente, fica no AI Legal Club. O AI Legal Club tem mais de 45 aulas. Mais de 45 aulas.
E todas as minhas aulas públicas eu tiro do ar muito brevemente e vão para o AI Legal Club, fora as aulas que eu faço somente para o AI Legal Club, né? Quero, sim, sim, show de bola. Então, para você receber o mapa mental, vai ser muito simples. É só você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Quem que já está no grupo de WhatsApp? No IA Advogados. IA Advogados, né? Inclusive, eu não sei se você teve a curiosidade de olhar a descrição do nosso grupo de WhatsApp. Você já viu a descrição do grupo? Tem, eu acho que 5 materiais gratuitos para você lá. Assim, material top. Então, depois dá uma olhada na descrição do grupo lá. Já tem material para você. Se você não faz parte do IA Advogados, é muito simples. É só você entrar no IA Advogados, é gratuito, tá? É o nosso grupo. E eu vou liberar o nosso mapa mental lá dentro, junto com o replay da aula, tá? Já vou liberar lá dentro, junto com o replay da aula, ok? Então, entra no IA Advogados, tá? Entra no IA Advogados. A Vanessa falou que clicou, mas a gente precisa autorizar. Vanessa, vê se você clicou assim, arquivo baixar. Porque às vezes algumas pessoas pedem para editar. Aí editar tem que ter autorização. Mas se você só usar baixar, deve funcionar, tá? E se você continuar não conseguindo, é só avisar a nossa equipe que a gente ajuda, tá bom? Então, ó, entra aí no IA Advogados, tá, galera? Que a gente vai mandar junto com o replay da aula. E o mapa mental vai vir com uma senha, porque é óbvio que eu quero premiar aqueles que estão aqui conosco. Aqueles que não estão conosco não vão receber, né? Então a senha vai ser combinada aqui ao longo da aula. Já vão sugerindo aí uma senha legal, tá? A gente já vai combinar ao longo da aula. Beleza? Show de bola. Teve um aqui que pediu o link para o AI Legal Club. Quem quiser entrar no AI Legal Club, eu vou deixar o link aqui. Mas aguarda eu te convidar para o ADV Diniz, que eu vou te convidar no final. Já deixei o link do ADV Diniz também, você já pode entrar. Então, aguarda um tiquinho, tá? Guarda um tiquinho. Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental Mega Blaster, que eu vou te falar algo que quem dera que os livros de processo falassem. Livro de processo, vem lá, aquele negócio de 3.000 páginas e talvez não te explique com tanta clareza isso que eu vou te explicar. E quando você vai buscar na IA, importa você saber qual tipo de jurisprudência você está procurando. Ok? Primeiro tipo de jurisprudência, jurisprudência isolada, tá? Esse é o primeiro tipo. É uma decisão pontual de um tribunal. É uma decisão pontual. É claro que ela pode, depois de ganhar eco e o tribunal passar a decidir isso de maneira reiterada, mas por enquanto ela é uma decisão pontual de um tribunal, né? E ela ainda não possui repetibilidade. Ela ainda não foi repetida para outras situações. Isso daqui é algo muito importante entender sobre uma jurisprudência isolada. E qual é o papel da jurisprudência isolada dentro da estrutura argumentativa do advogado? Ela é usada como argumento complementar. É claro que se você só tem ela, não achou mais nenhuma outra, ok, ela vai ser a única. Porém, no seu rol de argumentos, você tem que usar de maneira complementar uma jurisprudência isolada. Geralmente, você vai usar para reforçar uma tese quando não há um consenso consolidado. Então tem aqui, ó, esse tribunal decidiu assim, sabe? Então tá aqui, a INSS decidiu assim esse tribunal. Olha só, ainda não tem nada consolidado em termos de Brasil, ainda não tem nada de Tribunal Superior, mas tá aqui, ó, tá aqui. Então essa é a principal função para o advogado. Ó. Vou colocar aqui ADV para você lembrar dentro do nosso mapa mental, né? Então, você precisa usar com mais cautela. É claro que, se você só tem ela, só tem ela. Mas o ideal é usar com mais cautela, ok? Outra é a jurisprudência dominante. Eu, Felipe, não gosto de falar de jurisprudência majoritária, ok?
Eu prefiro chamar de dominante. Por quê? Porque as palavras e as coisas, né? Tá lá, Michel Foucault. O modo como você denota algo implica numa percepção diferente do teu interlocutor sobre aquele algo, especialmente dentro do direito, uma palavra pode mudar o curso. Então, eu prefiro chamar de jurisprudência dominante, porque dominante, para quem escuta, quando eu uso no meu argumento essa é uma jurisprudência dominante, para quem escuta, é algo muito mais efetivo do que jurisprudência majoritária. Quando eu falo majoritária, inevitavelmente, para haver um majoritário, tem que ver um minoritário. Então, eu chamo a atenção para o meu interlocutor para que a minha jurisprudência que eu estou citando, ela é majoritária, mas não é a única. Isso trava o interlocutor. Quando eu falo que ela é a jurisprudência dominante, o efeito simbólico do meu argumento é muito mais efetivo. Faz sentido isso, gente? Bota aqui no chat. Entendi ou não entendi nada? Bota aqui. Porque eu estou pegando muito mais aqui psicologia do julgador do que propriamente direito processual. Estamos chamando junto? Vocês entenderam por que que eu prefiro chamar de dominante em tudo que eu falo enquanto advogado do que majoritário? E é óbvio que eu recomendo que você use essa terminologia também. Eu estou como seu mentor aqui nesse nosso encontro, né? Então aqui é um conjunto de decisões reiteradas em um mesmo sentido por um determinado tribunal. Então, ó, o tribunal em 2002 decidiu assim, 2005 decidiu assim, 2020 decidiu assim, 2025 decidiu assim. Opa, temos aqui uma jurisprudência dominante. E aí, qual é a função dela para o advogado? Ela é uma boa função, é uma base forte para fundamentar petições. Vou colocar aqui para fundamentar peças, né? De uma maneira geral, sustentações, de fato é uma base forte, transmitindo segurança para casos futuros. Então, isso é uma coisa que é muito interessante de aplicação do magistrado. Existe, gente, dentro do nosso cérebro, vem um chip chamado efeito manada. Presta atenção aqui. Quando eu apresento algo e eu digo que este algo diversas outras pessoas já aderiram, diversas outras pessoas usam, é como se você apertasse um botão de efeito manada na cabeça do teu interlocutor. E por isso ele tende a agir melhor de acordo com a manada. Isso em marketing jurídico, né, se chama de prova social. E a jurisprudência dominante, muitos de vocês já usam, mas vocês não argumentam ativando no leitor o efeito manada. Vocês argumentam citando como se citava antes de 2015, de uma maneira meio que sem sal. Muitos de vocês argumentam assim. E isso extrai um resultado menos efetivo de persuasão do teu interlocutor. Beleza? Outro, precedente judicial. Isso daqui antes de 2005 a força era praticamente zero, né? Mas agora ele tem uma força maior, né? É uma decisão que serve de referência para casos futuros, emanada de tribunais superiores. Então, o precedente forte é o precedente de tribunal superior, tá? O Brasil, quando importa o Instituto de Precedentes dos Estados Unidos, ele não importa Ctrl+C, Ctrl+V. O Brasil importa fazendo adaptações. Quando chegou aqui a mercadoria, chegou diferente. Como assim, Felipe, chegou diferente? Então, quando o Brasil importa o, o sistema de precedentes americano, nos Estados Unidos, o juiz forte é o juiz local. No Brasil, o juiz forte é o juiz de tribunal superior.
tá? Então, precedente judicial é de tribunal superior. E qual é a função aqui para o advogado? Enorme. Por quê? Um precedente de tribunal superior num país que adotou uma hierarquia judicial bem fixa do ponto de vista decisório, então é muito grande hoje a importância do precedente. Ele estrutura, ele guia a argumentação de forma estratégica. Gente, se você tem um precedente a seu favor, sabe, é tipo música de verão, música de verão, aquela coisa legal, light, porque você tem algo supostamente bastante estável do seu lado. Se você tem um precedente contra você, por isso que você tem que cobrar mais como advogado se você faz uma advocacia anti-precedente. Se você faz uma advocacia que é para fazer overruling de precedente, é para fazer distinguishing de precedente. Porque isso exige muito mais de você, enquanto profissional do direito, sabe? Isso altera a tua precificação. Quando você vai lá na IA, não é só uma questão de pesquisa jurisprudencial, mas estratégia argumentativa, baseada em precedente. Se você está com o precedente do teu lado, música de verão, vida boa, né? Aquela maravilhosa. Se você está com o precedente contra você, inclusive você tem que baixar as expectativas do seu cliente. E tem que cobrar mais, porque o esforço é maior. Você tem uma montanha contra você, ok? Estamos juntos? Isso daqui a Globo não conta, né? Só falei de três, tem mais, hein? Isso aqui a Globo não conta. Estou resumindo aqui 3.000 páginas de livro de processo civil sobre precedentes. Súmula. Súmula. Ela é mais clássica, né? Existe já há muito tempo no Brasil e ela também tem um papel importante jurisprudencial. É um enunciado que sintetiza o entendimento reiterado de um tribunal sobre uma determinada matéria. Então, o tribunal pode ter uma jurisprudência dominante, ok? Mas chega tanta coisa para ele que ele chega e fala assim: olha só, deixa eu fazer uma súmula. A súmula é uma espécie de enunciação da jurisprudência dominante. Não é obrigado a fazer súmula para toda jurisprudência dominante, mas ela é uma enunciação da jurisprudência dominante em um tribunal. É quando o tribunal chega e fala: deixa eu deixar aqui claro para as pessoas qual é o nosso posicionamento, né? E ela tem uma diferença em relação. Ah, e deixa eu te falar o que, que funciona para o advogado, né? ADV. Qual é a principal função da súmula para o advogado? Né? Primeiro é que é a mesma, vou colocar aqui dupla, né? Dupla função. Primeiro é que é a mesma da jurisprudência dominante. Afinal, ela é uma enunciação da jurisprudência dominante. E segundo, se propõe a ter um uso rápido e direto, porque, bem ou mal, ela é uma consolidação nas peças. Ela geralmente é até menor, né? A gente não tem súmula. A maior parte das súmulas são algumas linhas e não algumas páginas, não é isso? E aí você tem esse uso rápido e direto nas peças, fica mais fácil de provar a jurisprudência dominante. Fica mais fácil de provar a jurisprudência dominante. Então, tem essas funções aqui para o advogado. Temos a súmula vinculante. Aí ela era novinha quando eu me formei na Emenda Constitucional 45 de 2004, mas agora ela já não é mais novinha. Súmula vinculante é uma súmula aprovada pelo STF de observância obrigatória. Obrigatória por todo o judiciário e o Estado, né? Incluindo a administração pública, por aí vai, tá? Então, ela é uma súmula emanada de um tribunal específico com um modo de proceder específico.
ok? E para o advogado ela tem uma força enorme, né? Ela tem a mesma força da súmula, tá? No sentido de ajudar o advogado, vou colocar a mesma da súmula para manter o mesmo padrão. Mas além disso, ela garante força máxima ao argumento. Por quê? Porque essa súmula vinculante é de observância obrigatória, tá? Isso tudo tem que estar dentro da sua pesquisa jurisprudencial, gente. Se você acha 10 súmulas, é diferente você achar uma vinculante. Aí tem advogado que polui a inicial, bota um monte de súmula, mas quando vem para vinculante, passa batido. É tão importante quanto usar IA é entender que tipo de material você está extraindo da IA. E a gente tem o leading case, né? O leading case, que é também chamado de caso paradigma, que antes do CPC ele também não era muito famosinho, não. É o caso escolhido como modelo para orientar o julgamento de outros processos semelhantes. Exemplo, repercussão geral, aliás, já existe desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, recursos repetitivos, etc. Então, se você já tem um leading case julgado no tribunal e o caso particular que você está defendendo, ele se encaixa perfeitamente no leading case, musiquinha de verão para você. Agora, se o caso se enquadra mais ou menos, ralação, meu amigo. Por quê? Porque você vai ter que fazer distinção. Como que seu caso é diferente do leading case? Porque senão ele vai ficar no mínimo suspenso até o julgamento do leading case. Tá claro isso? Já é diferente, tá vendo? E por último, os temas. Os temas, né, que ganharam muita força aí nos últimos 5, 6 anos, né? Temas são enunciados oficiais fixados pelos tribunais, tá? E aí eles geralmente fazem isso a partir de julgamentos de repercussão geral, recursos repetitivos ou incidentes processuais. Qual é o objetivo aqui? O objetivo de uniformizar a interpretação da lei, né? Lei em sentido amplo, tá, gente? Tá claro? Então, o tema, ele já é a fase seguinte do leading case. É quando o tribunal chega e fala, olha aqui, ó, vamos pacificar isso desta determinada maneira. E isso tem uma função muito importante e pouco advogado está usando. Gente, às vezes vocês gastam rios de dinheiro fazendo mentoria. Não, vou fazer uma mentoria de direito bancário, vou fazer mentoria disso, vou fazer mentoria daquilo. Se você souber essa tipologia da jurisprudência, a função que ela tem dentro do seu processo argumentativo, às vezes isso é muito mais efetivo para o seu resultado financeiro do que você fazer mais 50 horas de alguma aula de alguém, sabe? Então, tem que estar ligado nisso. É aquilo. Você tem uma frase do Nietzsche, vou até parar de compartilhar aqui. Nietzsche tem uma frase assim, e eu vou fazer uma paráfrase para o nosso encontro. O Nietzsche fala assim: para quem tem um porquê, aguenta quase todo como. Para quem tem um porquê, aguenta quase todo como. Ele vai dizer que quem tem uma missão e tal, aguenta um monte de coisa. Mas eu vou parafrasear aqui para a nossa questão de tipologia da jurisprudência. Se você, para quem tem um porquê, ou seja, sabe por que usar a jurisprudência, ele consegue se dar bem em quase todo como. Então, fiz aqui uma paráfrase diferente. Porque muitos não se dão bem na questão da argumentação com jurisprudência ou contra jurisprudência, porque não sabem nem
o que é a jurisprudência que eles estão usando ou indo contrariamente, tá? Então, eu aqui como teu mentor, eu te recomendo levar muito a sério, assim, cada vírgula que eu estou escrevendo aqui nesse mapa mental, sabe? E aí, qual é a função para o advogado? Usar como base vinculante ou obrigatória, se você for autor, né? Advogado autor. Ou fazer distinguishing ou overruling, se você for advogado do réu. Tá? Tá claro, galera? Olha só quanta jurisprudência então você pode pesquisar. Então, mas eu não achei nada do TJ do Rio Grande do Sul. Mas o que que é nada? Tudo isso daqui é importante você observar. E tem funções diferentes e efeitos diferentes no seu processo de argumentação. E quando a gente fala de IA, quais são os erros dos advogados usando IA? É óbvio, nessa questão de pesquisar a jurisprudência, né? O primeiro erro, pedir jurisprudência sem detalhes institucionais ou temáticos. Pede jurisprudência, mas não diz o tribunal, não diz o tema, né? E isso daí pode trazer algum grau de imprecisão. A não ser que seja sua estratégia, né? Tem advogados que usam como estratégia, pelo fato da matéria ser muito nova e ser muito complicado de achar jurisprudência, ele faz o que eu ensino dentro da argumentação jurídica de zoom out. Ele usa palavras imprecisas, porque se ele usar palavras extremamente precisas, não sai jurisprudência alguma, né? Por exemplo, pode não ter nenhuma jurisprudência sobre fármacos. Qual é o zoom out de fármacos? Medicamento. Então, talvez isso ajude. Tá, mas tem advogados que simplesmente não se ligam nisso. Segundo, não verificar a fonte, tá? Especialmente se você está usando IA genérica, é obrigatório você verificar a fonte. Senão você vai se arrebentar. Porque pensa só, você propôs uma inicial. Aí, no mínimo, passou por um assessor, passou pelo juiz. Aí teve recurso, no mínimo passou por outro assessor e o desembargador. Aí teve mais um recurso, no mínimo para outro assessor e outro e um ministro. No mínimo 6 pessoas que sabem que hoje tem um monte de advogados citando jurisprudência do além. Então, em termos de probabilidade, se você não cuidar disso, você vai se arrebentar, tá? E terceiro, copiar e colar sem adaptar a estratégia do caso. Ou seja, sem entender qual é o peso daquela jurisprudência para o teu argumento, entendeu? Isso daí, então, é muito, muito importante. Às vezes você não precisa nem citar tanta jurisprudência. O que é importante é você saber o peso que ela vai ocupar dentro do seu argumento. E aí existem boas práticas de pesquisa de jurisprudência com IA, né? Algumas coisas que eu recomendo que você faça, né? Primeiro é você entender que IA não substitui, né? Ela acelera. Ela é mais rápida do que olhar na internet, que é mais rápido do que fazer na mão. É muito importante também você pedir fontes oficiais, institucionais. Tem IAs que já vêm naturalmente treinadas para essas fontes. Por exemplo, a DVDinus, que a gente vai ver daqui a pouco, ele já é treinado nessas fontes. Porém, as IAs genéricas não são. E é por isso que geram muita coisa ruim. Sempre validar a jurisprudência, é óbvio, né? É óbvio, tá? E ensinar como forçar a IA a admitir quando não encontra. Você precisa, vou nem colocar ensinar, vou colocar só forçar. Forçar a IA a admitir quando não encontra. Quando você vai colocar o seu prompt de pesquisa de jurisprudência,
É muito importante você dizer expressamente para a IA. Claro, uma IA genérica, né? ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, por aí vai. Se você não encontrar, não invente. Diga que você não encontrou, ok? Então são boas práticas que vão te ajudar aqui. E agora a gente vai para a estrutura da pesquisa e depois a gente já cai dentro aqui na parte prática, né? Eu entendo que alguns aqui já queriam ir para a prática, mas eu precisava te dar todo esse overview para que você possa fazer com segurança, né? E também, como essa aula vai ficar dentro do AI Legal Club, para a galera do AI Legal Club ter acesso de uma maneira bem estruturada. Vamos lá, etapa um: definir o tema, a questão jurídica. Definir o tema, a questão jurídica. É, muitas pessoas fazem busca de jurisprudência pelo ramo do direito. E óbvio que não é uma boa estratégia, né? Outra coisa, segundo passo, solicitar a busca com filtros, tá? Como, por exemplo, tribunal, marco temporal, etc. E, se for o caso, aplicar o zoom out, que é você usar palavras mais genéricas, ok? Terceira coisa, a averiguação da jurisprudência, né? Então, olha aqui, beleza. Agora deixa eu ver se a jurisprudência existe ou não existe. E quatro, né? A análise estratégica do advogado, né? Em como que aquela jurisprudência vai ajudar dentro da sua estratégia argumentativa, né? Lembrando que jurisprudência boa com argumento ruim não dá certo. Jurisprudência ruim com argumento bom talvez dê certo. Talvez dê certo. O ideal é ter bons argumentos e boas jurisprudências, tá? Fomos até aí, galera, que agora eu vou entrar aqui na parte prática. Fomos? Show de bola? Beleza. Bora combinar aqui a palavra do nosso mapa mental? Qual palavra que vocês sugerem? Qual palavra vocês sugerem? Bota aqui no chat. Sejam criativos. Dominância, dominância, gostei. Muito bom, André. Bora de dominância? Lembrando, gente, que dominância, vou escrever aqui, né? Ali eu já estava escrevendo errado, estava escrevendo dimonância, né? Dominância tem o circunflexo, tá? Que eu vou mandar o mapa mental, aí o pessoal vai falar: ah, mas eu escrevi e não deu certo. Tá, bonito, mas você não colocou o circunflexo, né? Então, dominância tem circunflexo, hein? Não se esqueçam, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Vou pegar agora o nosso ADV Genius. ADV Genius, para a gente mandar brasa na parte prática de busca jurisprudencial. Lembrando que você pode assinar agora o ADV Genius, a única IA que existe no Brasil que pega todo o funil de vendas do advogado. As IAs que existem no Brasil hoje são dois tipos. Uma, IA genérica, ChatGPT, Gemini e tal, que é genérico, né? Então alucina pra caramba. E altamente dependente você ter skill, né? Ter habilidade com engenharia de prompt, coisa que a maioria não tem, fica com esses prompts genéricos de internet são muito ruins. Ou IAs treinadas, mas são IAs treinadas basicamente para peça, né? Aqui a gente tem todo o funil. Olha aqui, ferramentas diversas. Inclusive, sabe esses prompts bonitos que eu coloco no meu perfil, no @advogado premium? Eu gero aqui, ó. Olha aqui, ó. Prompt completo de pesquisa jurisprudencial. Ó. Tá aqui. Olha o tamanho do prompt.
Galera fica me pedindo, não precisa me pedir, só assinar o ADV Genius, ó. Olha aqui, o prompt, vários prompts, ó. Reintegração de posse, petição inicial detalhada, tá vendo? Então eu tiro tudo daqui, ó. Elaboração de petição inicial, prompt para artigo persuasivo de advogado para publicar no Conjur. Vocês viram como que a estética muda? Porque ele é um prompt alfaiate, ele não é prompt genérico de internet. O Lex, que é o que a gente vai usar hoje, né? Buscador jurídico nosso, transcritor de imagem, leitura assistida, coloquei inclusive o voto do ministro Fux aqui no caso do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele até fez uma comparação entre acusação, defesa e ministro Fux. E assuntos aleatórios, porque a gente também é gente. Então aqui a gente também faz até receita de tapioca. Tem vários de escrita, né? Eu não vou explicar todos, gente, por conta do nosso tempo, senão vai ficar chato, tá? Mas tem estagiário, para qualquer assunto que você quiser, até para fazer uma procuração para você, gerador de contratos, gerador de peças, gerador de parecer, corretor linguístico textual. Tem mentores digitais, inclusive estão colocando outras áreas na semana que vem, né? Então, você trocar ideia, pedir para ele um argumento novo, pedir um autor estrangeiro, pedir uma doutrina, aprender mais sobre um assunto. Temos produtos, gerador de produto. Você quer criar um curso, quer criar uma mentoria, quer criar um e-book para mandar para o seu cliente. E pode ser um gerador de produtos via YouTube. Você só coloca o vídeo do YouTube aqui, ele gera o produto. Comunicação tem um monte, ó. Um monte. Você quer ser creator no TikTok? Tem aqui. Para palestra, para bio do Instagram, ele gera sua bio completa. Olha aqui, ó. Você só responde pergunta e gera bio. Olha aí, biozona linda. E um monte, ó, planejamento de linha editorial, perfil jornalístico. Inclusive, eu fiz o perfil jornalístico aqui do meu outro aplicativo que chegou no valuation de 12 milhões. Aí fizemos aqui, ó, o perfil jornalístico. Tá? Gerador de artigo para blog jurídico, Migalhas, Conjur, Jota. Gerador de sustentação oral, você coloca aqui qual tribunal, qual o tempo que você tem, e se você quer mais emotivo, mais institucional. Tem tráfego. Quem aqui pisa em ovos com tráfego? Quem é que acha que está gastando dinheiro com tráfego? Estrategista de tráfego pago, estrategista de tráfego orgânico. Você pode subir sua planilha de tráfego aqui, ele lê, tá? Ideia de anúncio, você só responde pergunta e cria a ideia de anúncio. Google Meu Negócio, ele faz toda a sua estratégia de Google Meu Negócio. Relacionamento com cliente, seja com cliente atual para encantar, seja com cliente que disse que vai pensar e nunca mais voltou. Então tem tudo isso e a gente vai vir aqui no Lex, né? Vamos lá. É muito simples o nosso buscador jurídico. Essa é a primeira maneira de você fazer busca jurídica, operacionalmente falando, né? Como é que você pode fazer isso aqui, ó? Você pode fazer num chat livre, que é o que as IAs genéricas têm, ou você pode fazer num formulário, né? Então aqui a gente trabalha com formulário, porque a gente acredita que isso daqui vai produzir resultados melhores para as pessoas. Aqui no buscador nosso, você pode buscar legislação, jurisprudência, proposição legislativa, ou seja, ainda não é lei, e também doutrina, tá? Então vou colocar aqui a jurisprudência, vou colocar um termo aqui, saúde, tá? Poderia colocar outro termo. Se eu tiver aqui algum número de lei, vamos supor, quero que tenha uma sobre a 8.112 que fala de alguma coisa relacionada à saúde. Provavelmente não fala nada, né? Mas eu coloco aqui, eu posso colocar o intervalo de tempo, a localidade, tá? E de preferência estado ou união, tá? Município às vezes não funciona bem, porque se você vai pegar uma jurisprudência de tribunal superior ou de tribunal em segunda instância, às vezes não vem com tanta clareza nos metadados qual é o município, tá? Ou a autoridade emitente, né? E você também pode pedir para excluir palavra, sabe? Então, essa é uma primeira maneira, você chegar e fazer isso. Olha só, vou colocar aqui saúde e vou colocar, enfim, deixar aqui em aberto para a gente ver os tribunais. E aí ele vai trabalhar e vai desenvolver a pesquisa jurisprudencial dele sobre saúde.
Tá vendo? Poderia ter colocado BPC, poderia ter colocado LOAS. Você coloca o teu filtro específico, tá? Aqui, ó, vamos ver aqui ele trabalhando. Ó, consultando jurisprudência relacionada à saúde, ele me traz essas daqui, ó. É claro que eu não trouxe a especificidade. Então, ele trouxe aqui uma súmula TRT sobre CSN, aposentadoria por invalidez, provavelmente, olha lá, é a questão de manutenção de plano de saúde. O outro, empregado aposentado espontaneamente, admitido antes da publicação do edital de privatização, o outro da CSN também. Aí tem aqui, ó, participação de conselhos municipais de saúde, lembra? Coloquei uma palavra mais geral, propositalmente, para você ver como que sai diverso. O que é o ideal? Olha aqui, ó, tem uma questão jurídica. Por exemplo, se eu colocasse medicamento, sairia diferente, né? Deixa eu voltar aqui. Aí, ó, agravo interno, agravo no agravo de recurso especial. Direito à saúde e ação civil pública envolvendo cartões de desconto de serviço de saúde. E gratificação de ação básica de saúde. Tá vendo? É lógica, gente. Então, a primeira coisa que você pode fazer é preencher formulário, ok? Preencher formulário. E ao preencher formulário, você passa a ter acesso a todas essas coisas relacionadas à saúde, ok? E é claro que se eu tivesse colocado um tema específico, seria um outro tema muito mais específico que apareceria. Foi até aí, gente? Coloca aqui no chat. Foi até aí? Tá claro? Beleza? Show de bola? Show. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque pensa só comigo. Olha aqui as etapas. Defini o tema, no meu caso aqui, saúde. Coloquei aqui a busca, né? Não precisei de zoom out, porque já estava out, né? Aí vem a jurisprudência, que ele me entregou. É claro que eu tenho que ver o que está dentro, o que está fora, né? Mas o mais importante, depois de eu averiguar a jurisprudência, é a análise estratégica. Então vamos primeiro averiguar a jurisprudência. Vamos ver se essa jurisprudência é real, né? Então, ó, vamos clicar aqui. Vamos lá. TRT 032, ó. TRT 032, o CSN. Tá aqui, jurisprudência real. Vamos lá, TRT 061. Deixa eu clicar aqui. TRT 061. Jurisprudência real. E não basta eu ver o número, eu tenho que ver o teor, tá? Sabe por quê, gente? As IAs genéricas erram muito nisso. O ADV só vai errar se foi cadastrado errado pelo tribunal. Mas por que as IAs genéricas erram? Porque a IA genérica não sabe o que é 061 do TRT primeira região versus TRT décima primeira região. Quando ela olha na internet, ela vê que tem súmula 061 no TRT décima primeira e no TRT primeiro. Quando ela vai digerir esse dado para te apresentar, ela erra. Ela manda até link errado. No caso aqui do Devedines, só erra se foi cadastrado errado no tribunal. Tá? Às vezes o tribunal cadastrou errado, um erro humano mesmo, né? Vamos ver aqui, ó, RESP 993. Tá aqui, 993, né? E vamos ver se fala de Conselho Municipal de Saúde. Fala de Conselho Municipal de Saúde. Vamos lá. Outro, aqui, o nosso agravo é os 704, né? 704. Vamos ver se fala de saúde. Direito à saúde, ação civil pública. Tá vendo a diferença de você usar uma IA treinada para uma IA qualquer? E por último, esse daqui é o 562. 562. Juizado Especial Fazenda Pública, Secretaria de Saúde, não é isso que está aqui? Gratificação das ações básicas de saúde. Gratificação das ações básicas de saúde. Mesma coisa. Então, quando eu chego na minha jurisprudência, muitos advogados falam assim: acabou, acabou. Ele para no 3 e falou: beleza. Ele esquece do 4. Ele esquece do 4.
que é análise estratégica. Ou seja, agora com as minhas jurisprudências selecionadas, eu tenho que definir aqui, ó, como que elas se enquadram, qual função que elas têm dentro da minha estratégia argumentativa. Então vamos pegar um exemplo aqui concreto. Vamos pegar esse RESP aqui, ó. RESP, tá? Vou pegar ele. Façam aqui esse exercício comigo, gente. Não dispersa, hein? Não dispersa. Presta atenção. Isso daqui é um RESP. Então tá aqui a decisão. Show de bola. Onde que se enquadra o RESP aqui? Fizemos uma análise rápida, tá? Mas onde que se enquadra? Jurisprudência isolada, jurisprudência dominante, precedente judicial, súmula, súmula vinculante, leading case ou tema? Pode me responder intuitivamente, tá? A gente não leu o RESP completo aqui. Mas intuitivamente, onde que você acha que ele se enquadra? Em qual tipo de jurisprudência ele se enquadra? Isolada, dominante, precedente, súmula, súmula vinculante, leading case ou tema? Uma decisão de um RESP. O que que você acha? Bota aí, meu povo. Ó, o Lourenço colocou precedente. O que que vocês acham? Decisão que serve de referente para casos futuros emanados dos tribunais superiores. Estrutura e guia a argumentação de forma estratégica. Vocês acham que esse RESP aqui, sem ler, ele provavelmente estaria mais dentro da tipologia de um precedente? É STJ ainda? Segunda turma, não é plenário? Sem ler, eu teria uma posição um pouco diferente, tá? Não quer dizer que eu estou certo ou estou errado. Nem eu, nem o Lorenzo lemos, ok? Mas o cheiro que me dá, o cheiro que me dá é mais de uma jurisprudência dominante, tá? É o cheiro que eu sinto. Mas de repente é um precedente, tá, Lorenzo? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ler. A gente pega aqui e vai ler tudo isso aqui. Vamos ler, 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 ler. E a gente vai. Ou a gente pode perguntar para o nosso estagiário. Estou analisando um RESP e estou em dúvida se ele se enquadraria melhor na ideia de, na tipologia de precedente judicial ou jurisprudência dominante. Você pode apresentar critérios objetivos para ser um precedente judicial ou uma jurisprudência dominante? Com base nos seus critérios, vamos analisar o RESP. Lembrando, eu estou fazendo assim porque eu estou partindo da premissa de que às vezes o advogado não sabe muito bem direito processual, tá? E é normal, né, gente? A gente sabe que tem advogado que está mais no início, que ainda não tem tanta prática e tá tudo certo, ok? Então aqui ele está me explicando os critérios de precedente judicial e os critérios de jurisprudência dominante. Analise o RESP abaixo e aplique os critérios que você me disse para decidirmos se é precedente judicial ou jurisprudência dominante. Aí eu vou colar o RESP. Colei o RESP. Tá vendo? Ah, coloquei também um negócio muito grande. Eu poderia ter pedido para ele ler
só uma parte. O que que eu vou fazer então? Vou salvar o RESP no bloco, no Word, porque o RESP está muito grande, né? Vocês viram o tamanhão dele. Deixa eu salvar aqui no Word e vou mandar o Word para ele, tá? Só um minutinho. RESP. Prontinho. Já salvei em Word. Aí como é que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer diferente, tá? Vou colocar. Ué, cadê o negócio para subir aqui? Calma aí. Deixa eu ajeitar aqui o meu estagiário para ele aceitar aqui que eu suba o arquivo. Obrigado, equipe. Ai, ai, deixa eu pegar aqui o estagiário. Vocês veem que eu que faço a programação desse negócio, ó. Já tá o clipezinho aqui. IA feita por advogado para advogados, tá, gente? Não é IA que você não sabe quem criou, como é que usou. Leia o arquivo. Pronto. Eu vou esperar só subir e aí ele vai ler o arquivo para mim, tá? Então, o que que eu fiz? Como aquele meu RESP estava absurdamente grande, a melhor maneira foi eu simplesmente salvar ele. Eu poderia ter salvado em PDF ou em Word, e aí eu subo o arquivo lá. E sabe o que que é legal? Quando eu subo o arquivo, eu não só posso usar no robô estagiário, mas eu posso usar em qualquer outro robô dentro do ADV Genius, tá? Então, ele aprende, são robôs que aprendem uns com os outros. Então, vamos supor que eu estou ali no estagiário, eu preciso de algo mais específico de empresarial. Quando eu faço uma pergunta de empresarial, é como se ele chamasse o mentor de empresarial, falasse assim: opa, me ajuda aqui. E aí ele vem e ajuda, tá? Então, é muito legal porque no final do dia você pode ter uma facilidade, né? Diferente do chat GPT, que a pessoa tem que toda hora, né, ficar lá subindo coisa, ficar vendo coisa, e aí no final do dia não dá muito resultado, né? Então, é bem legal, tá? É bem diferente. Beleza? Tá claro até aí, gente? Beleza? Show de bola? Show de bola. Vamos lá, vamos aqui aguardar ele fazendo aqui a análise e a gente já manda brasa. Ó, o estagiário nunca foi valorizado antes como agora. Vanessa é muito gente boa. É verdade, né? A gente, quando fez o estagiário, a gente estava com essa ideia, né? Né? De ser um estagiário múltiplo, múltiplo. Deixa eu colocar aqui, o nosso estagiário. Vamos lá. O RESP em questão. Aí ele vai fazer análise para mim. Os critérios para precedente, critério para jurisprudência, ele dá o veredito, ó. Com base na análise de hash, com base na análise, o hash pode ser classificado das duas formas, pelo que eu entendi, ó. Vamos ver aqui. Devido sua origem em um tribunal superior e ao fato de que a decisão pode impactar futuras decisões sobre a participação de conselhos de saúde, especialmente em termos de limites e condições de participação, e também como jurisprudência, pois reflete o entendimento consolidado do STJ sobre a participação dos conselhos, demonstrando um padrão que tem sido seguido nas decisões anteriores. Aí, considerações finais. Dada a natureza do resto, sua relevância para questões de saúde pública e participação, ele pode ser considerado tanto um precedente quanto uma jurisprudência. Então, eu e Lorenzo estamos com a estrelinha na testa. Classificação pode depender do contexto e tal. Show de bola, ok? Então, eu saio daqui, olha aqui no nosso mapinha. Olha aqui. Eu saio do 3, em que eu averiguei a jurisprudência. O que que eu averiguo aqui? Duas coisas. É a existência da jurisprudência, a pertinência temática da jurisprudência e a tipologia da jurisprudência, ok? Porque às vezes pode ser uma jurisprudência que não tem nada a ver com o que você quer.
Aí é pertinência temática. Outras vezes, ainda mais se você está usando essas IAs genéricas, saem jurisprudências que não existem. Você viu o nosso aqui, das cinco que saíram, as cinco existem. E a tipologia, a gente chegou à conclusão de que pode ser as duas coisas. Tá? E aí é que entra a análise estratégica do julgado. Tá claro? Então, aí eu vou chegar com o estagiário e vou agora conversar com ele. Eu posso fazer a minha peça aqui no estagiário, ou eu posso fazer minha peça aqui nos geradores de peça, baseando-me na minha busca jurisprudencial. Eu estou com uma jurisprudência propositalmente, mas poderia ter cinco, poderia ter 10. No gerador de peça, eu tenho três possibilidades. Ó. Primeira possibilidade é o gerador de peças livre. Esse daqui é para quem? Né? Vamos pegar aqui. Aqui é o 5. Escrever a peça. Eu posso escrever no livre, no chat livre. Por que chat livre? Em que situação? Primeiro, sabe bastante de direito, sentido amplo, tá, gente? Material é processual. E sabe bastante de IA, tá? Se não sabe bastante de IA, ou usou o engenheiro de prompt, que é o nosso engenheiro de prompt que eu já mostrei para vocês. Você compensa não saber de IA usando engenheiro de prompt. Segundo, é o formulário detalhado. Aliás, aqui, gente, sabe bastante de direito. Formulário detalhado não sabe de direito, não sabe de IA. E tem o formulário que é meio termo, né? Um formulário livre, que aí sabe algo de direito, sabe algo de IA. Vamos lá. Essa é a primeira. Olha aqui, ó, chat livre. Você vai usar quando você de fato tiver essa proficiência, ou em direito ou em IA. Você vai ver que eu posso simplesmente colar um prompt gerado no engenheiro de prompt, tá? Deixa eu pegar aqui um modelo qualquer. Olha aqui, ó, um promptzão de ação de reintegração de posse que eu peguei no engenheiro de prompt e ele gera para mim, tá vendo? Ou eu posso colocar no formulário detalhado. Esse daqui é para quem está no oposto, não sabe de direito e não sabe de IA. Olha só, para o cara não esquecer nada. Tem várias matérias jurídicas, se não tiver nenhuma aqui, é só colocar nas observações, qualificação das partes, o cara coloca tudo, né? E o formulário livre, que não é nem um nem outro, é um mais ou menos, né? Então você tem essas três possibilidades aqui. Depende, na verdade, do que você quer. Só que observa o seguinte, olha aqui, ó. Quando você for colocar fundamentos, seja no formulário livre, seja no formulário detalhado, tá aqui, ó, fundamento jurídico, seja no chat livre, o que que você precisa informar a IA? Olha só, você precisa informar a existência, a pertinência temática e a tipologia. Tá claro? Senão não vai ficar legal. Senão, a IA, especialmente se ela é uma IA genérica, ela não vai entender a importância disso. O ADV-Dinius entende a importância disso, mas a IA genérica não. Então, se você não ensina a IA genérica bem, com engenharia de prompt, você tende a ter algo muito ruim. No modo como ela argumenta a sua jurisprudência. Porque, gente, não adianta achar jurisprudência. Você tem que saber argumentar com a jurisprudência. E aí você precisa de uma IA que conheça essa tipologia aqui, para que você possa extrair o melhor dali. Tá claro? Foi, pessoal? Beleza? Faz sentido? Show de bola? Então, deixa eu fazer aqui um convite para vocês. Deixa eu fazer aqui um convite, que essa é a hora do convite, meu povo. Essa é a hora que você não pode sair desse encontro de bobeira. Eu quero te convidar a entrar no ADV Genius, né? Nossa IA 100% treinada para advogados. ADV Genius tem mais de
30 robôs que passam a trabalhar para você em todo o seu funil. Que adianta você ter uma IA genérica que você tem que gastar 50 horas para aprender a usar a ChatGPT e fica com prompts genéricos que não funcionam, ao invés de você poder gerar prompts alfaiate? Que, sabe, a sensação dos advogados que usam essas IA genéricas é de cansaço, entendeu? Depois de um tempo é cansaço, porque chega uma hora que ela tem um limite, não sai do limite. Então, na ADV Genius você tem tudo que uma IA genérica não pode te oferecer. E o ADV Genius é a melhor IA que tem hoje treinada na advocacia no Brasil, porque todas as outras que existem, as poucas que existem, só te ajudam em peça. Eu fico falando, né? Um monte de advogado preocupado com peça aí, mas cliente que é bom não veio, né? Então você tem que ter uma IA que te ajuda com cliente, te ajuda com a proposta comercial, te ajuda com tráfego, te ajuda com seu posicionamento na mídia, com seu posicionamento na internet, que te ajuda com o Google Meu Negócio, te ajuda com ideias de anúncio. Tem muito advogado gastando uma grana com IA, só está faltando o cliente chegar. Ou então está até vindo cliente, mas não é o cliente que ele gostaria de ter. É um cliente low ticket. É um cliente que ainda não gera uma repercussão financeira para ele. Então, nada melhor do que uma IA treinada 360 graus para você, né? E o ADV Genius, ele é composto de tantas coisas maravilhosas. Olha só o que que você vai receber agora, gente. Olha só o que que você vai receber agora. É top demais, ó. Peças, petição, contestação, recurso, isso tudo você faz ilimitado. A gente vai acabar essa promoção do ilimitado muito em breve, tá? A gente vai funcionar por crédito. Aí você alcançou o crédito, você tem que pagar mais. Então, o ilimitado nosso é a melhor condição. O convite que você está recebendo agora, se você está me conhecendo hoje, deixa eu te falar mais uma coisa. É a única IA criada por advogado para advogado. As outras são criadas por programadores para advogados. E te digo mais, você está na melhor oferta. Por quê? É o menor valor da história, que a gente vai aumentar, e com uso ilimitado, que a gente vai retirar. E enquanto você assinar o ADV Genius, você nunca vai ter reajuste. A gente vai congelar o valor da assinatura para sempre. Então você nunca vai pagar a mais por isso. Sustentação, sentença, consultoria, e-book, palestra e por aí vai. Se você é advogado público, advogado autônomo, gestor jurídico, não importa. Tudo isso agora vai trabalhar para você. E ó, isso daqui é o agora. A gente, a gente já tem muitos usuários no ADV Genius, eles pediram novos robôs e a gente sempre cria novos robôs baseado no pedido dos usuários. A gente vai ter um robô agora que o cara vai subir o processo, ele vai dizer o que que é a testemunha, que ele vai fazer depoimento, e ele vai gerar as perguntas para a testemunha. Então, assim, é esse o jogo que a gente está jogando aqui, tá? E vamos incluir treinamentos aceleradores agora, vamos incluir e-books também. A ideia do ADV Genius é ser uma IA que tem educação dentro. Para você não precisa fazer curso ChatGPT, gente. Para de fazer esses cursos. Cancela ChatGPT, você não precisa. Então, se você entrar agora, que depois a gente vai mudar. Tudo ilimitado. Vai receber imersão de IA. Você tem encontro ao vivo, eu comigo e com a minha equipe. Vai fazer encontro ao vivo com essas IAs brasileiras aí da advocacia. Não tem encontro. Se vira. Vai fazer encontro com galera do chat GPT. Se vira. Se vira. Então, tem encontro de suporte. Você tem suporte meu, da minha equipe de engenheiro de prompt, que inclusive sabe mais de engenharia de prompt do que eu. Pagamento em real no Brasil, apesar de a gente ser uma plataforma americana, a gente hoje aceita boleto, a gente vai tirar o boleto quando aumentar o preço e virar limitado e não ilimitado. Você que entrar nessa condição de agora também, todas as atualizações você vai receber. Quem entrar depois, quando a gente virar limitado, se a gente tiver um robô novo, a pessoa que quiser, ela tem que pagar por isso. Prioridade para novidades, as novidades que vêm, que a gente fala que são mensais, mas na verdade têm sido semanais,
são todas advindas dos nossos usuários, que pedem e a gente vai lá e entrega. Tá? Uso ilimitado, então você está entrando na condição de fundador, né? Tá na hora de a gente acabar com também essa condição de fundador, que já tem fundador que entrou há alguns meses, né? O valor é menos de uma pizza, gente. Assim, eu moro nos Estados Unidos, né? Mas eu tirei férias um mês no Brasil. Fui para Salvador com a família. Eu lembro que a pizza de gorgonzola, quatro queijos, né? Na pizzaria que a gente pediu lá foi R$ 95, sabe? Pizza boa, mas convenhamos que o valor é muito baixo perto do que ele te traz em termos de clientes, qualidade de vida, segurança, suporte, direcionamento, uso ilimitado e por aí vai, né? Então, desse passo agora, você pode testar aí 7 dias. Se você achar que não é para você, você pode cancelar. A gente não tem melindre nenhum, a gente não te pergunta. Você não tem que fazer uma redação do Enem para pedir cancelamento. Você pode ver pelos seus próprios olhos. A única IA que o fundador bota a cara, que você tem aula com quem criou a IA, que você tem direcionamento com quem criou a IA. Então, é esse o jogo que a gente joga, tá? Imagina daqui a um ano como é que não vai estar, se hoje já está assim completíssimo. Então, quero te convidar a dar espaço agora. Aponta aí a câmera para o QR Code, eu entro aqui no nosso link, né? Comprei uma pizza ontem, custou 120. É dureza, dureza. Então, pô, tava até barato então a de Salvador, hein? Ai, ai. Então entra agora, tá? No ADV Jeans. Então aponta a câmera para o QR Code aí, ou entre em advogadopremium.com.br/barra ADV Genius. Fechou, galera? Show de bola? Tranquilo? Tô liberado, pessoal? Deixa eu ver aqui as perguntas finais para a gente poder se despedir. Gente, eu tenho uma curiosidade. Curiosidade mesmo. Queria a resposta de todo mundo aqui, tá? Tem os bots aqui, mas vamos embora. Todo mundo, eu queria que você me ajudasse com essa curiosidade. Por acaso, tem uma galera me pedindo para eu falar de funil de vendas para advogados. Funil de vendas para advogados. Como que eu posso estruturar isso dentro da Devedinhos? Eu não sei se é uma coisa que vocês querem ou não. Então, se vocês querem que eu fale de funil de vendas de advogado, ou seja, desde a pessoa saber que você existe até a pessoa te contratar, bota aqui no chat para eu saber, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas para a gente poder se despedir. Pã, deixa eu ver aqui. O estagiário nunca foi tão valorizado como agora. Ah, essa daqui. Muito bom. Não temos pagamento mensal, Elias, e não pretendemos ter, tá? Porque o relacionamento que a gente faz com a pessoa não é um relacionamento só para produção de peça. A gente ajuda a pessoa durante a jornada dela na advocacia, nos encontros de suporte, na criação dos novos robôs. Então a gente acredita que o melhor resultado que a pessoa pode ter é tendo um compromisso anual, tá? E convenhamos, gente, plano mensal, a pessoa quando ela antecipa um valor e pode fazer isso parcelando no cartão, ela, na verdade, traz muito mais comprometimento, né? Esses planos mensais aí, você vê, cara, tem IA que é só busca jurisprudencial, tem gente pagando 20, 30, 40, R$ 50 para busca jurisprudencial. Tem IA que faz umas petições muito mais ou menos, entendeu? Poderia informar qual LLM é usada? Imagino que você esteja perguntando quais são os modelos que estão por trás do ADV Genius. São vários, tá? Além de haver a nossa IA, ADV Genius, o nosso algoritmo, nós utilizamos uma combinação, a depender do robô, de Claude, ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, Grok, todas elas ao mesmo tempo,
Nós temos a API de todas. Gemini, obviamente, tá? Mas não é a LLM que te traz resultado. É o treinamento do robô, ok? Então, tem certos robôs que a gente olha e fala assim, cara, se eu juntar Grok e o Claude com a nossa IA, com o nosso modelo, nosso LLM nesse robô aqui, vai dar bom. E a gente coloca eles para fazerem um trabalho em equipe ali, tá? Ahn, precisei atender um cliente, pedir grande pá. Vai ter como ver. Eu vou liberar o replay lá no grupo do IA Acadêmicos. Se a galera não faz parte do grupo de WhatsApp, faça, hein, gente? Eu vou mandar o replay e o mapa mental da aula. A gente já combinou aqui qual é a senha, hein? Não vou repetir, não. A gente já combinou, tá? Já tô na DVDinha. Seja bem-vindo, meu querido Lorenzo. Tamo juntos. Tem como criar slides? Hoje você tem como criar a estrutura da sua apresentação de slide, mas você não tem como trabalhar o design. A nossa IA não é uma IA de design, ela é uma IA para advogado, né? Para advocacia, que é escrita sobretudo. Porém, entretanto, todavia, Vanessa, nós estamos desenvolvendo um robô de slides, tá? A gente está em fase de testes, a gente acredita que o quanto antes ele vai estar disponível. Eu só não consigo te prometer hoje datas, tá bom? Adorei sua aula, gostaria de aprender essa metodologia de aula de mapa mental. Me fala aí, Lorenzo. Lorenzo, vou te contar uma história, cara. Eu não sei se é o teu caso. Eu, Felipe, eu sou o cara que eu dou aula desde 2008, né? Aí eu vim para os Estados Unidos, saí das universidades, era professor de Universidade Pública do Brasil, na UERJ, fiquei 10 anos na UERJ, pedi exoneração. Hoje eu moro nos Estados Unidos, eu tenho green card e, e eu ajudo muitos advogados americanos também, né? Marketing é marketing. E, cara, eu sempre fui o cara do slide. Eu sempre fui do slide, eu sempre fui time slide. Mas, Lorenzo, eu vou te falar um negócio. Eu descobri o mapa mental há um ano. Porque eu vi os outros fazendo mapa mental, mas eu nunca falei assim, ah, isso daqui eu não vou fazer. Não é pra mim, né? Eu não vou fazer mapa mental. E, cara, aí comecei a fazer mapa mental e hoje eu não vou falar que eu gosto mais de mapa mental que de slide, mas hoje eu não sei dizer qual que eu gosto mais. Eu não sei te dizer, ó, hoje eu gosto mais de slide, não sei. Então, me abriu muito assim a mente o mapa mental. E para as minhas aulas isso é muito bom. Por que que para as minhas aulas isso é muito bom? Eu vou te falar uma suspeita minha, tá, Lorenzo? Mas vocês são as melhores pessoas para dizer, ok? Mas eu vou te falar uma suspeita minha. Nas minhas aulas, quando eu uso o mapa mental, isso me traz mais autoridade, porque eu estou fazendo ele ao vivo. Aí a pessoa olha e fala: pô, esse cara não tá de brincadeira, não. Esse cara sabe o que ele está falando. Ele está escrevendo e explicando, né? Então, a minha suspeita é que isso me traz mais autoridade. Segundo, é que eu organizo melhor as ideias do que se eu fizer slide. Porque no slide eu não tenho como ficar editando, né? No mapa mental você viu, eu escrevi um negócio, eu falei, ah, calma aí que esqueci de um negócio. Aí eu volto lá no mapa mental, edito. Então, eu acho que ele torna a aula mais fluida, tá? Mas são percepções minhas. Eu não sei a percepção de vocês sobre isso. Vocês acham que uma pessoa que usa o mapa mental ao vivo, assim, ela tem mais autoridade do que se ela não usasse, né? Realmente eu não sei, são alucinações minhas, né? Quanto tempo de acesso após adquirir? O ADV Genius é uma assinatura anual. Então você tem acesso durante um ano. Você pode renovar quantas vezes desejar, se quiser. Se você renovar, a gente nunca vai reajustar, porque você está entrando na condição, na melhor condição. Então não tem reajuste. Sempre que você permanecer como assinante, nunca, mesmo que daqui a 3 anos a gente esteja praticando o valor que é o valor ideal para a gente de R$ 5.000, você sempre vai pagar o valor de uma pizza mensal, tá? Então, gente, quem está chegando agora, deixa eu traduzir tudo isso para vocês.
É a melhor condição, tá? E você pode ver, quem logar o meu nome aí, sabe que eu estou na internet há muitos anos. Tem um livro de marketing jurídico, Instituto Diálogo que eu criei na era pré-jurássica do marketing digital. Gente, entra, entra. Beleza? Show de bola, pessoal. Tô liberado? Aí, concordo, é mais dinâmica. É. Enfim, eu sou um cara que gostou de mapa mental tardiamente. Tardiamente, né? Então, fica assim, né? Mas testem aí, pessoal, testem aí. Eu tenho uma IA de mapa mental, tá? Mas eu uso ela dentro da para professores. Para advogado, eu quero ainda desenvolver mais algumas funcionalidades, tá? Vamos lá. Senha, dominância. Dominância, com um circunflexo. Pois é, já dou aula há muitos anos e gostaria de conhecer. É muito show, né? Aqui eu uso essa daqui, gente. Cadê? Nossa, tanta janela aberta. Que eu uso essa daqui, ó, Gitmind. Mas tem vários outros, tá? Cara, ficou bonito o nosso mapa mental, hein? Ficou bonito. Mas tem vários outros, tá? E eu tô desenvolvendo a minha com editabilidade para eu disponibilizar no mercado. Beleza? Show? Show de bola. Galera, última chamada para você entrar no ADV Diniz. Colocar aqui o link para você dar esse próximo passo. Deixa eu colocar aqui o QR Code e vai ser uma honra te receber nessa IA incrível, ADV Diniz. Se você está no Instagram, está no link da bio. Garante agora para você receber tudo aqui com tapete vermelho e tudo preparado. Tamo juntos, pessoal. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau.